20 padrões complexos para te nunca mais errar a forma de operar esses caras. Hoje eu vou te mostrar cada um deles aqui, como eles são formados, como nós devemos operar ele, observando os topos e fundos. Vou te mostrar padrões de continuidade, de reversão, padrões neutros, rompimentos, violações, pullbacks, tudo o que tu precisa saber para começar a operar os padrões complexos de maneira profissional. E já vou lançar um desafio aqui. Eu desafio a tu encontrar qualquer aula melhor do que essa. Tudo que tu vai precisar vai estar aqui dentro, cara. Desafio está colocado no ar, tu vai ver que a gente vai estar aqui dançando com os padrões complexos, tu vai entender tudo o que tu precisa. Te liga nisso aqui. O que eu vou precisar que tu entenda primeiramente é o conceito amplo dos padrões complexos. Nós temos majoritariamente 3 tipos de padrões. Os padrões de continuidade, quando o mercado produz um padrão complexo. Aqui não vamos se ater a qual padrão complexo, estamos falando de maneira geral. O mercado produz um movimento de alta, após isso marca um padrão complexo, estou chamando esse cara de X. Os padrões complexos de continuidade, nós vamos ver o mercado voltando à sua tendência após a formação dele. Esse é um tipo. Outro tipo são os padrões complexos de reversão, onde após o mercado produzir o padrão complexo, acontece então um movimento inverso do que vinha acontecendo antes da formação do padrão. E por fim, nós temos aqui o padrão neutro, ou como eu gosto de chamar, o padrão de continuidade ou de reversão, que após o mercado produzir o padrão, nós temos a possibilidade tanto de ver o mercado dando continuidade no movimento de alta, quanto o mercado revertendo. Agora eu vou deixar um asterisco muito importante frente a essa parte, porque isso aqui é quando a gente olha a teoria. Tu olha lá o livro da análise técnica do Matt Prink, tu olha lá o John Murphy, todos os livros vão te mostrar dessa maneira. Mas na prática, cara, todos os padrões são de continuidade ou de reversão. Tu vai entender quando eu te mostrar na prática a maneira que nós devemos encará-los como continuidade ou como de reversão. Se engana quem acha que um padrão é somente uma coisa. A gente busca ou o seu acionamento ou a sua frustração. Por isso que na prática eles são das duas maneiras. Vamos começar aqui com um ombro, cabeça ombro, que é o queridinho dos traders, e eu vou te mostrar por que ele é tão interessante. Ele é um padrão de reversão, sim, porque a gente vai estar observando aqui um movimento de zigue-zague descendente. Presta atenção. Primeiro, vamos começar pelo básico. O ombro, cabeça, ombro, ele é um padrão que nós precisamos de 2 fundos e 3 topos. Os 2 fundos, eles são formados no mesmo nível, e os 3 topos, eles são formados em níveis diferentes. Nós temos aqui o clássico do ombro, cabeça, ombro, como a marcação do topo central sendo o mais alto. Esse é um critério importante para a gente ter a formação do ombro, cabeça, ombro. E os topos laterais, eles têm mais ou menos a mesma amplitude e mais ou menos aqui próximo dos 50% do topo central. Então, se o topo central tem R$10 de distância, a gente vai ter aqui os topos intermediários com R$5 de distância. Mas na prática esses topos podem mudar significativamente. O importante é que eles tenham alinhamento com a linha de pescoço, que é a marcação desse suporte aqui dos últimos 2 fundos. Ou seja, se os fundos têm essa inclinação, eu vou precisar que os topos tenham a mesma inclinação. Se o fundo tem uma inclinação um pouquinho mais inclinada, os topos também vão ter que ter. Então eu vou ter um padrão de simetria entre os fundos e os topos, mas nunca abriremos mão do topo central ser o mais alto. Para ter o acionamento do ombro e cabeça a ombro, a gente vai precisar do rompimento, presta muita bem atenção nessa palavra, rompimento dos últimos 2 fundos. Já já eu falo do porquê que é importante a gente mencionar o rompimento. Bom, na medida em que os preços passaram para debaixo dos últimos fundos, nós temos aqui o acionamento do ombro, cabeça, ombro clássico. Antes disso, a gente não pode dizer que houve acionamento. E a gente vai poder pensar já em tomar uma posição, assim que acontece o rompimento, ou nós podemos aguardar o pullback, o que é algo muito inteligente de se pensar. Os pullbacks, cara, eles são tão importantes porque eles nos confirmam que o mercado está a fim de ir naquela direção que nós estamos observando. Se houve o rompimento do ombro, cabeça, ombro e o mercado corrige, e depois dessa correção nós observamos um sinal importante de venda, a gente pode assumir que o mercado vai dar continuidade na queda. Esse pullback aqui, cara, ele confirma então o padrão. Porém, nem sempre vai acontecer. Se o rompimento já foi bom o suficiente, não tem por que esperar pullback. Eu vejo as pessoas falando, cara, vamos esperar o pullback que é a melhor situação. Não tem melhor no mercado. O mercado é, tu quer isso aqui, tu vai ter que abrir mão daquele outro. Quer casar? Vai ter que parar com a noitada. Não tem como ter os dois, né? O cara que casa e quer a noitada, ele vai acabar sendo infeliz. Então tu vai ter que escolher um, cara. Quando o rompimento já é o suficiente, quando ele já tem os critérios de um bom rompimento, aí sim a gente opera ele. Se não tiver os critérios de um bom rompimento, aí a gente vai esperar o pullback. Vamos voltar aqui no quesito rompimento. Rompimento é candle fechado. Quando eu te falar que eu preciso do rompimento de uma estrutura, em outras palavras, eu tô te dizendo que
eu preciso de um candle fechado além daquela estrutura. Então, pegando como exemplo aqui este ombro, cabeça, ombro. Repara, nós temos aqui um topo mais alto, que foi até com uma característica arredondada, e aqui um segundo topo. Eu só vou ter a confirmação do ombro, cabeça, ombro, eu somente vou poder ser autorizado a operar pelo ombro, cabeça, ombro quando nós tivermos o rompimento. E para isso eu preciso de um candle fechado abaixo da linha de suporte. Enquanto eu não tiver um candle fechado, eu não tenho um rompimento. Se eu tenho esse candle aqui trabalhando, ou seja, se movimentando, aberto, eu não posso dizer que rompeu. Se eu tenho o candle aberto, se movimentando, eu ainda tenho uma violação. Violação, candle aberto. Rompimento, candle fechado. A partir do rompimento, eu posso pensar que houve aqui o acionamento do ombro, cabeça, ombro. Coloco minha entrada na perda da mínima, com stop acima da máxima, com o objetivo de pegar a queda. Um ponto extremamente importante, normalmente ele é um padrão de reversão, ou seja, previamente acontece um movimento de alta, mas se o mercado vem de um movimento de queda e marca um ombro, cabeça, ombro, a gente opera da mesmíssima maneira. A prática é isso que eu observo. Olha a diferença do rompimento que eu te mostrei agora para violação. Repara, tem aqui uma zona de resistência, a maior máxima desse último topo. Em um dado momento, o mercado conseguiu superar esse último topo. Em um dado momento, o candle veio até aqui em cima, mas esse candle ainda não havia sido fechado. E por algum motivo, os compradores não conseguiram deixar os preços lá em cima, os vendedores trouxeram os preços aqui para baixo e frustrou completamente a tentativa de fechar lá em cima, ou seja, frustrou o rompimento. Nessa medida, a gente vai fazer o inverso. Quando o mercado dá uma alfinetada numa região importante, deixa um candle de caráter contrário ao rompimento e fecha assim, nós temos aqui uma violação falsa. E dessa maneira, a gente vai colocar uma ordem de entrada na perda da mínima com stop acima da máxima, com o objetivo de pegar um movimento de queda. Nós estamos olhando a mesma circunstância, porém, um rompeu, o outro não. O que não rompeu, o que violou, deixou um sinal forte. Não é porque simplesmente violou que eu vou sair operando na ponta da venda. Não. Violou e deixou um candle de força vendedora. Isso que é o mais importante. Chegamos ao segundo padrão e eu gastei mais tempo aqui no primeiro porque todos os conceitos que eu te mostrei aqui, eles servem para todos os outros padrões. Então, eu vou botando parênteses ao longo de cada padrão para te entender exatamente na prática como se opera e não ficar lendo o livrinho ali achando que É só fazer isso aqui que o autor falou. não é assim, cara. Na prática é diferente, o mercado é muito mais inteligente que isso. O ombro, cabeça, ombro invertido, nós temos a mesma marcação, porém análoga. Aqui, em tese, nós estamos buscando um movimento de reversão de baixa para alta, onde dessa vez nós temos 3 fundos, sendo o fundo central mais baixo e 2 topos no mesmo nível. A mesma situação, porém análoga. Esse, então, é de invertido e a gente vai querer o rompimento através do movimento acima da linha de pescoço, ou seja, acima dos topos anteriores, e a gente pode buscar o rompimento por si só se já vier dentro dos critérios, ok aqui, ou se não tiver um bom rompimento, a gente aguarda o pullback, espera o mercado marcar um sinal de entrada na zona de suporte, para daí sim buscar a retomada de alta que o ombro, cabeça, ombro invertido preconiza. Nós podemos estar vendo aqui tanto o movimento de queda prévio, quanto o movimento de alta prévio. Das duas maneiras, a marcação do ombro, cabeça, ombro invertido, depois de romper, preconiza o movimento de alta. Agora, eu te falei ou não falei que a gente ia falar sobre prática e não sobre teoria? Bom, a teoria, cara, é que o ombro, cabeça, ombro invertido joga os preços para cima. Na prática, se nós tivermos um movimento contrário de frustração ao ombro, cabeça, ombro invertido, a gente vai poder pensar em vender. E a maneira mais segura para isso é esperar o rompimento do terceiro e último fundo. Então, repare o seguinte, o mercado sobe até essa zona aqui, que é a zona de resistência, marca o rompimento do último fundo. E neste momento aqui acontece, então, vamos dizer assim, a frustração desse padrão complexo, porque a expectativa é que o mercado rompesse, e se romper, nós estaríamos vendo um movimento de alta. Mas não rompeu, e já que não rompeu, nós não operamos na compra. O que eu tô te falando aqui é, o mercado chega nessa zona de resistência, marca um topo, e mais do que isso, rompe o último fundo. E aí a gente vai estar operando aqui na ponta da venda, buscando dessa vez um movimento de queda. Mas voltando aqui para o clássico, tenho aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu vou te mostrar agora como a gente atua com os pullbacks do ombro, cabeça, ombro, coisa que nós tivemos aqui. Repara que essa barra aqui não ficou clara que rompeu. Essa barra aqui fechou acima das estruturas da resistência? Não tá claro. Eu posso dizer que essa barra aqui rompeu, essa sim, né? Fechou claramente acima de todas as resistências. Mas foi um rompimento com 3 barras, um rompimento ruim, um rompimento que eu não assumo. O que eu faço então? Se o rompimento não está bom o suficiente para eu entrar por o rompimento, eu aguardo o pullback. E se o pullback vier, que é o caso aqui, repare que
mercado dá continuidade de alta e depois respira, marcando então um teste na estrutura rompida. E é esse teste aqui, o mercado vir testar esse patamar, que deixa o padrão ainda melhor. Eu não vou sair comprando aqui não, tá? Se engana assim, Lorde, tu vai deixar uma ordem aqui embaixo. Não, cara. Eu vou aguardar o pullback e eu vou aguardar o mercado me sinalizar de que ele tá a fim de subir a partir dali. Em outras palavras, eu vou aguardar um sinal de alta. Eu espero um candle comprador, eu espero o mercado me falar assim, cara, pode vir que eu vou subir. E a partir disso, aí sim, a gente sobe na garupa dele aqui, coloca uma ordem de entrada na barra forte, assim que marca um fundo nessa barra aqui, deixa o stop abaixo dessa mínima aqui, com o objetivo de buscar a retomada de alta. Pullback, ele tem essa grande vantagem de nós assumirmos uma posição com stop curto para um alvo longo. Infelizmente, ele não vem sempre. Por isso que a gente tem que ficar atento para o rompimento, quando já acontece, já subir na garupa, ou se não acontecer de maneira encaixada, aí sim a gente aguarda o pullback e aí é uma lindeza. O fundo duplo é onde as pessoas mais gostam de errar. O fundo duplo, cara, ele necessariamente precisa, claro, de 2 fundos, mas onde as pessoas erram é que elas tentam comprar aqui já. Elas acham que fundo duplo é 2 fundos e não. Fundo duplo é o nome do padrão que necessariamente precisa do rompimento do topo prévio. E somente quando nós tivermos o rompimento do topo prévio é que a gente vai ter a marcação do fundo duplo. Antes desse movimento aqui, ó, não é fundo duplo. Isso aqui não é fundo duplo, não. Sim, não, sim. E eu preciso que isso fique muito claro na tua cabeça, porque a maioria das pessoas espera um movimento de queda e aí quando marca 2 fundinhos aqui, sai comprando aqui. Quando o mercado tá caindo, cara, é que nem alguém que tá lá no 39º andar, joga uma âncora de 1 tonelada e tem uma pessoa lá em cima assim tentando pegar a âncora. Vai. Isso é uma tendência de queda. Então eu não vou buscar qualquer testezinho de suporte. Não quero que tu perca dinheiro, cara. Aguarda o rompimento do topo anterior para buscar um fundo duplo. E se quiser ser ainda mais cauteloso, aguarda o pullback. O pullback, de outras maneiras, ele nada mais é do que uma confirmação da tendência que está para acontecer. Aqui eu vou estar buscando um movimento um pouquinho mais precoce. Logo, claro, eu vou ter uma vantagem na entrada. Mas, eventualmente, esperar um pullback é uma boa, especialmente se a formação do padrão não está bem encaixada. Aguarda a correção, aguarda a confirmação, espera o mercado deixar um sinal de entrada para buscar a retomada de alta, que é o que o fundo duplo preconiza. O topo duplo agora é o contrário. Ao invés de 2 fundos e um topo, 2 topos e um fundo. E agora eu sei que tu já tá careca de saber que isso aqui não é um topo duplo. O que é um topo duplo, Lores? Topo duplo é quando rompe o fundo anterior. Perfeito, cara. Isso é um ótimo topo duplo, que pode vir depois de um movimento de alta. O mais clássico é o mercado subindo, aí marca o topo duplo, aí depois o acionamento passa a cair. É um padrão de reversão. Mas, como eu te falei, na prática, ele pode ser tanto um padrão de reversão quanto um padrão de continuidade. Se o mercado vinha caindo antes do topo duplo, marca o topo duplo e depois rompe ele, nós temos aqui efetivamente um padrão de continuidade. Então não te apega a isso, se é reversão, continuidade ou neutro. Te apega a entender aonde o mercado precisa romper de acordo com a formação, para nós termos um movimento posterior. Se o mercado vinha de um movimento de alta ou de queda, indiferente aqui para nós neste momento, ok? E por que eu digo neste momento? Porque, claro que agora que eu tô te passando é assim, ó, é o terreno sobre os padrões complexos. É para te sair daqui, pô, entendi a estrutura. Agora, claro, existe outros passos que são necessários se aprofundar nos padrões complexos para operar eles, extrair dinheiro. E isso eu reservo para os meus alunos dentro do curso Estratégias de Price Action, onde eu tô deixando o link aqui abaixo na descrição. Esse é um dos módulos do treinamento. O treinamento tem módulos de estratégia, de suportes, de média, tendência, padrões complexos, forças de candles, forças dominantes. É extremamente completo. Então, caso tu queira te aprofundar, o link tá aqui abaixo. Lore, eu quero esperar o pullback. Dá para esperar o pullback. Espera o mercado chegar lá na região de resistência. Princípio da bipolaridade. Suporte rompido passa a ser resistência. Um outro conceito super importante que eu abordo. A gente aguarda o mercado chegar na resistência, aguarda o mercado deixar um sinal de acordo com a queda. Pode ser uma estrela cadente, pode ser um inside bar, pode ser um engolfo de baixa. E a partir disso, então, a gente vai buscar a venda buscando esse dinheiro. E o fundo triplo é o quê? Fundo triplo nada mais é do que o fundo duplo com mais um fundo. Basicamente é isso, cara. Se no fundo duplo nós temos 2 fundos e um topo, no fundo triplo nós temos 3 fundos e 2 topos. A ideia é exatamente a mesma. A gente vai aguardar o rompimento dos últimos topos e buscar um trade de
alta. Só que por que o fundo triplo ele acaba sendo mais relevante do que o fundo duplo? Porque o fundo duplo nós temos um topo. O fundo triplo nós temos 2 topos. Acompanha comigo, cara. Uma coisa é tu ver o mercado subindo, subindo, subindo e bate lá nos 10 e volta. Até aqui, nada de especial. Aí volta até os 9. Aí depois começa a subir de novo. Sobe, sobe, sobe. Quando tá chegando lá perto dos 10, tu já viu anteriormente que, a última vez caiu. O que será que vai acontecer agora? Aí o mercado vai lá nos 10 e pau, bate de novo na cabeça que não é uma marmota. E aí tu já começa a pensar, opa, tem gente vendendo pesado aqui nos 10 reais. Pô, chegou uma vez, caiu, chegou outra vez, caiu. Quem é que tá vendendo aí nos 10? É Bradesco, Itaú, JP Morgan, não sei. Fato é que o mercado tá segurando ali. E se por algum motivo, em algum momento, algum outro player chega e rasga esses 10 reais, o mercado começa a chegar lá nos 10 reais, e ao invés de cair, que é o que aconteceu nas últimas 2 vezes, o mercado vai lá e rasga os 10 reais, vai pra 10,20, 10,30. O que tu pensa, cara? Pô, essa galera que apostou na venda aqui nos 10 reais tá ferrada, né? Tá com as calças na mão, assim, meu Deus, tô no prejuízo. E quem conseguiu rasgar pra cima é porque tá com muita força, tá com muita posição, tá com muito dinheiro. Diferente de uma vez que caiu nos 10 reais, quando nós temos mais testes, isso marca uma força na estrutura. Por isso que o fundo triplo acaba sendo mais robusto do que o fundo duplo. Mas na prática, nós operamos de maneira similar. E o topo triplo é aquela coisa, né? O fundo duplo olhando de trás pra frente, 3 topos, 2 fundos, rompimento dos últimos 2 fundos. A gente pode aguardar o pullback, esperar um sinal de reversão baixista e buscar um movimento de queda. Cunha descendente, agora a gente aumenta o nível de complexidade dos padrões complexos, porque até então nós estávamos conversando aqui sobre faixas horizontais. Agora a gente vai estar falando aqui de faixas inclinadas. Essas linhas aqui, cara, nada mais são do que suporte e resistência. Na medida que nós temos suportes e resistências inclinadas, nós podemos traçar também padrões complexos. Exatamente. Repare que nós temos aqui, 2 topos e 2 fundos. E repara que eles estão descendentes. Porém, o que acontece aqui é que a inclinação dos topos e a inclinação dos fundos, apesar de estarem na mesma direção, para baixo, tem um grau de inclinação um pouco diferente. E isso é o que marca a cunha descendente. Descendente porque o movimento dos preços está caindo. Porém, ela é um padrão de alta, onde classicamente nós temos o rompimento altista da linha de tendência de baixa superior, ou seja, este movimento aqui, para ter o acionamento. E a partir daqui, a expectativa é que nós tenhamos um movimento de alta. Cunha descendente, rompimento de alta, expectativa altista. Uma maneira muito interessante de nós utilizarmos as cunhas e as confirmações dos rompimentos muita gente fala, muitos livros falam que o melhor é aguardar o pullback até a essa linha. Eu discordo, porque nós temos uma complexidade muito grande quando nós temos um pullback até aqui abaixo. Então, o que eu sugiro tu fazer nesse primeiro momento é aguardar um pullback até o topo anterior. Esperar o mercado corrigir. Se ele corrigir até o último topo, deixar um sinal de reversão nesses patamares, entrar nesse preço aqui. Dessa maneira, tu vai estar entrando num momento muito mais seguro do que simplesmente esperar o rompimento. Na prática, as cunhas descendentes são complicadas de operar nos rompimentos. Diferente do ombro cabeça ombro, do fundo duplo, do fundo triplo e das suas versões vendedoras, em que eu já opero o rompimento, na cunha eu sou muito mais favorável de aguardar o pullback. Claro que o ponto negativo é que corremos o risco de perder o rompimento do padrão, mas é tão complicado na prática nós operarmos isso aqui, cara, que eu entendo que faz sentido muito nós esperarmos a correção, nós aguardarmos um sinal e entrar com um risco muito menor, com praticamente o mesmo tamanho de alvo. Lores, não estou entendendo nada desse negócio de princípio da bipolaridade, me dá uma luz. Faz o seguinte, cara, eu já fiz um conteúdo sobre isso, esse conteúdo extremamente importante. Não é um conteúdo pouco importante, cara. É um conteúdo muito importante. Então faz o seguinte, eu vou deixar um card aqui exatamente sobre isso. Separa essa guia e depois assiste esse vídeo que tu vai entender o quão fundamental e essencial é entender esses níveis de suporte e resistência, bipolaridade. Combinado? Vai clarear muito a tua mente, cara. A cunha ascendente, então, nós temos um movimento de alta dos preços. Nós temos aqui zigue-zagues ascendentes, repara. Nós temos topos e fundos ascendentes, por isso o nome cunha ascendente, porém acontece um afunilamento altista. Parece um triângulo, né? Só que é um triângulo apontado para cima. E isso é consequência de topos e fundos ascendentes. Só que o mercado vai perdendo força. Tá aqui a magia por trás da cunha. O mercado sobe e aí corrige. Aí quando ele vai subir de novo,
ele corrige. E aí, nessa altinha aqui, ele mal e mal supera o topo anterior. É quase um fusquinha subindo assim no morro, aí tu vê que parece que ele vai dar ré, quando ele consegue, a torcida vai à loucura. Isso é Cunha. E aí ele vai e faz isso de novo e o mercado agora vai de novo, e até que o mercado rasga pra baixo, não aguenta, fusquinha cede. Nós temos o rompimento quando o último fundo, preferencialmente, presta muita atenção nisso, pouquíssimas pessoas falam sobre isso, quando preferencialmente o último fundo é rompido. Porque o mercado pode romper aqui acima. E aí, nesse caso, o último fundo não vai ter sido rompido. Então, as cunhas ascendentes boas de serem operadas, que preconizam um movimento de queda, é aquelas que nós temos um rompimento do último fundo. Eu não vou sair operando na baixa ali, romper o último fundo, vou sair vendendo. Não. A gente vai esperar o pullback. Lembra que as cunhas são padrões mais complexos, exigem, portanto, mais sinais de confirmação. Vou aguardar o mercado fazer a correção até o último fundo. Princípio da bipolaridade. Suporte passa a atuar como resistência. Na resistência eu aguardo um sinal de venda. Apareceu um sinal de venda, coloco uma entrada na perda da mínima desse sinal de venda para buscar aí um movimento de queda. Que é isso que a cunha ascendente preconiza. Ela é ascendente, mas o que nós esperamos depois da cunha ascendente é um movimento baixista após o rompimento da LTA inferior. Lores, mas e se romper a LTA superior, o que acontece? Nesse caso, eu vou aguardar o rompimento, aguardar o pullback no último topo e tomar uma posição na compra. Então percebe que tanto para baixo quanto para cima, para baixo da cunha ascendente é o clássico. Chegamos agora no alargamento altista, que tem como característica topos mais altos e fundos mais baixos. Talvez tu encontre o nome desse padrão como padrão Sanfone. É a mesma coisa, dita de outra maneira. O trader adora botar um nome diferente naquilo que já existe há 1000 anos, né? Pois é. Mas, classicamente, tu vai encontrar este nome aqui. Bom, topos mais altos, fundos mais baixos. Percebe que não existe uma tendência aqui? Percebe que uma tendência de alta é o quê? Topos e fundos ascendentes. Topos e fundos cada vez mais altos. E o que é uma tendência de baixa? Topos e fundos descendentes. Topos e fundos mais baixos. Então, se eu olhar para os fundos, eu tenho fundos mais baixos, o que é uma das definições da tendência de baixa. Porém, se eu olhar para os topos, eu tenho topos mais altos, que é uma das definições de uma tendência de alta. Então, olhando para os topos, eu tenho tendência de alta, olhando para os fundos, eu tenho tendência de baixa. Exato. Percebe a indefinição? Percebe o quão o mercado não sabe o que fazer? E é isso que é o alargamento. O mercado, ele marca topo e quando ele vem perder o último fundo, ao invés de ele fazer um movimento de queda, que é o que se espera de um mercado que perde fundo, mercado perdendo fundo, espera-se um movimento de queda. Ao invés do mercado continuar caindo depois da perda do último fundo, ele rasga, ele frustra e acaba subindo e subindo forte. E aí, não obstante, o que se espera de um mercado que supera o último topo? Olha, na média, que ele continue subindo. O que ele faz? Rasga para baixo. Então, o alargamento, cara, é que nem aquela namorada chata pra caramba que tu fala uma coisa e ela quer outra, aí tu fala outra, ela quer uma outra coisa ainda, tu fala A, ela quer B. Cara, esse ó, é uma dor de cabeça. Esse é o alargamento. Dificílimo de ser operado. Dificílimo. Vou te mostrar aqui para te saber que ele existe e para te saber identificar. Para quando tu vê ela assim, tu já sai. Corre. Não vai te incomodar com isso, cara. Agora, existe uma maneira de operar, de amaciar essa fera aqui? Sim. Como é que é? No caso do alargamento altista, a gente vai aguardar o rompimento do último topo. Mas tu não vai entrar no rompimento. Porque se é um padrão de alargamento, o que a gente espera depois do rompimento do último topo? Rasgar o fundo. Então tu não vai entrar nisso aqui, pelo amor de Deus. O que tu vai fazer? Aguardar a correção. Aguardar o mercado chegar no último topo. Até que eu não sei o que ele vai fazer, né? Lore, será que ele não vai rasgar para baixo? Sim, é isso que ele faz, essa desgraça. Mas o que tu quer fazer aqui? Tu quer esperar o mercado chegar próximo do último topo. E se ele marcar um fundo aqui, ó, se ele marcar um sinal de candle, um fundo, algo que sinalize de que não é para baixo então, será que agora vai? Será que amadureceu? Nesse momento, a gente até pode considerar uma compra. Mas vou te dizer, repito, reitero, difícil operar isso aqui. Se tu observar um alargamento altista, vai na manha, cara, vai na manha. Não coloca toda a tua grana. Eu vou te dizer mais uma coisa. Aguarda mais zigue-zagues, aguarda mais movimentos posteriores. Se o mercado tá caindo aqui e marca um alargamento altista e, portanto, isso aqui é um padrão de reversão, é difícil buscar reversões. Se o mercado tá subindo antes desse alargamento, espera o mercado marcar esse último fundo aqui, espera o pullback. Não tem por que a gente se jogar na
Toca dos Leões. Não tem porque a gente se jogar num relacionamento assim que tu sabe que vai dar besteira. Eu sei que tu já passou por isso, eu já passei, todo mundo passa, então tá na hora de a gente colocar em prática o que a gente aprendeu. E o alargamento baixista, o que que é? É a mesma pessoa, só que morena. É igual, cara. Só que aqui a gente vai ter, então, topos mais altos, fundos mais baixos, igual, porém, o rompimento para baixo do último fundo. O que se espera normalmente de um alargamento baixista que rompe o último fundo? Que o mercado vai rasgar lá no último topo. Agora, se por um acaso ele vier até o último fundo e marcar um sinal importante de venda aqui, e esse sinal, diferente dos outros padrões que é com um único candle, que era a marcação de um topo aqui, tá? Ou a marcação de um candle muito forte. Não me vem com candlezinho merreca aqui, candlezinho pequenininho, que isso aí não me interessa, cara. Eu quero sinal poderoso, se for para considerar, né? Eu ainda prefiro ficar só observando, pegar meu saco de pipoca e ficar vendo a galera se matar, porque eu não preciso entrar num movimento tão complexo quanto esse. Eu suei para fazer o meu dinheiro e eu não vou botar por qualquer nojeira meu dinheiro em risco no mercado, entende o que eu quero dizer? E eu sei que tu também tá nessa luta, que teu dinheiro também é suado, cara. Então não tem por que tu ficar entrando, arriscando o teu capital em coisa difícil. Além de falar isso como professor, cara, falo também como amigo que quer ver tu prosperar dentro do mercado. Opera coisa simples, como por exemplo essa belezinha aqui, retângulo autista. Cara, retângulo autista é uma coisa que se eu tivesse um padrão complexo para operar. Lawrence, só tem um padrão que tu pode escolher, esquece, não quero nem saber. Retângulo autista ou retângulo baixista. Os dois retângulos. Por que eles são tão bons, cara? Eles são especialmente bons porque eles mostram uma correção lateral. E uma correção lateral é muito bom porque é um movimento em que o mercado está descansado. É lindo. Imagina que tu tá numa corrida, só que, diferente dos teus competidores que já estavam correndo a 3 km, tu tá descansadão aqui, ó, esperando eles chegar perto de ti, tu só tá aguardando, e aí quando ele começa a chegar perto, tu sai correndo. Não dá nem graça. Tu tá completamente descansado. A corrida é a mesma. Sei lá por que o juiz falou, cara, não, tu pode começar 3 km na frente dos concorrentes. É maravilhoso. E essa é a graça do retângulo autista. O mercado vinha subindo ou até caindo, tá? Pode ser. O fato é que o mercado está descansado. E a gente vê esse descanso através da marcação de 2 topos e 2 fundos, que nem sempre, devo dizer, vão ficar extremamente visíveis. Dependendo da amplitude do retângulo, nós não vamos ter uma visibilidade de topos ou fundos tão clara. Quanto mais estreito for o retângulo, menos visibilidade nós vamos ter de topos e fundos e melhor vai ser. Quanto mais lateral for o retângulo, quanto mais aparecer candles laterais, um candle verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, completamente lateral, e o retângulo bem estreitinho, tu marca uma resistência e suporte, tá um muito perto do outro, melhor é, porque mais indeciso está. É tipo tu apertar uma mola, assim, tu aperta, até que a mola não tem mais para onde tu tá simplesmente com toda a tua força, as extremidades estão muito próximas uma da outra, a resistência e o suporte está muito perto um do outro, até que uma hora tu não tem mais força e larga e a mola explode. Isso é o retângulo autista, é o movimento prévio a rasgar. E a gente pode operar ele das duas maneiras. O retângulo autista, ele vai ser o rompimento para cima, o rompimento da resistência, e a gente vai operar na ponta da compra. Não tem necessidade nenhuma de aguardar o pullback dentro de um retângulo autista. Não tem necessidade. A única necessidade é se o mercado não produz um rompimento bom aqui. Percebe que nos padrões gráficos mais complexos, como as cunhas, eu quero o pullback. Agora, nos padrões simples, maravilhosos, bonitinhos, eu não preciso. Mas se não tiver alinhado, te joga, cara. Te joga porque não pode perder esse cavalo encilhado. Retângulo baixista, igualzinho, 2 topos e 2 fundos. Quanto mais apertado, menos tu vai conseguir visualizar. Classicamente, tu vai ter um rompimento para baixo, né? Especialmente depois de um movimento de queda. Se anteriormente ao retângulo baixista nós tivermos um movimento de queda, melhor operar para baixo. Mas se ele romper para cima e, portanto, ele ser um padrão de reversão, dá para operar. Se o movimento prévio é de alta, Lawrence, e o mercado rompe para baixo, reversão. Mas se o movimento é de alta, ele rompe para cima, continuidade. Percebe? A bandeira autista, aí nós estamos falando aqui somente de um tipo de padrão. A bandeira autista, ela é exclusivamente de continuidade. Por quê, Lawrence? Porque a bandeira autista é um padrão em que nós estamos pegando um mercado que está muito
forte. O mercado tá subindo, mas subindo daquele jeito, assim, ó, um candle de alta após o outro, não tem nenhum candle vermelho e mostra um mastro lindo, um movimento forte como esse. Isso aqui é o que se chama de mastro. E esse movimento curtinho de correção, quanto mais curto, melhor. E aqui eu já concluo contigo que uma ótima bandeira é aquela que não tem mais do que 1/3 da amplitude do mastro. Ou seja, se o mastro tem uma amplitude de R$10, vamos supor que o mercado saiu dos 20 para os 30, esses R$10 que é a marcação desse mastro, eu não quero que a bandeira tenha mais do que R$3, tenha mais do que 1/3 do movimento do mastro. Tá? Então, se eu traçar aqui um Fibonacci, por exemplo, 1/3 vai bater por aqui. Se tu não sabe traçar Fibonacci, deixa um card aqui acima para ti, onde eu te ensino a traçar o Fibonacci. É um treinamento inteiro. Então, eu não quero que passe dos 1/3. E quanto mais estreito, melhor. E por que a bandeira altista é só movimento de continuidade? Porque essa galera aqui, ó, tá ávida, tá babando, tá comprando que nem louco. E aí qualquer quedinha que o mercado produz, essa galera já continua comprando de novo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A galera tá muito louca. Tá faltando água no deserto. Meu, vem uma gota, a galera me dá, me dá, me dá. E quando rompe os topos anteriores, aqui eu botei 2 topos, mas não necessariamente vai ser 2 topos. Pode ser 3 candles. O mínimo que eu preciso de uma boa bandeira são 3 candles. Mas pode ser que tenha mais 5, 6, 7 candles, enfim. Eu preciso que tenha um rompimento acima da maior máxima. E aqui faço um parênteses. A bandeira é o único padrão que eu me autorizo a buscar uma entrada na violação. Se tá tudo encaixado, cara. Se eu tô operando, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, isso aqui. E tá tudo encaixado em prazos mais longos, de 60 minutos, de 1 hora. Ou seja, eu tô operando uma bandeira altista. Tô visualizando uma bandeira altista, aliás, e eu quero operar. Aí eu olho o gráfico de 60 minutos, tá apontado para cima. Aí eu olho o gráfico diário, tá apontado para cima. Ou seja, todos os prazos operacionais estão indicando alta, inclusive o que eu tô querendo operar. Aí eu me autorizo a ser mais agressivo e eu entro na violação. É mais agressivo, mas como tá tudo alinhado, eu entendo que faz sentido a gente tomar essa posição. Se tu quiser ser mais conservador, o que eu não tenho absolutamente nada contra, acho bom inclusive, espera o rompimento. Qual é a ideia da bandeira altista? É um movimento forte após o seu surgimento. E este movimento posterior aqui, ó, ele tende a ter a mesma amplitude desse aqui. Então, pegando o nosso exemplo, se essa amplitude aqui tem R$10, a amplitude do último fundo até o alvo também vai ser de R$10. E por isso que a gente tem aqui um stop normalmente curto para um alvo longo. E esse aqui é um dos melhores padrões complexos da análise técnica. E talvez só perca para a bandeira baixista. Por quê? Porque as pessoas em pânico são muito mais irracionais do que as pessoas eufóricas. A bandeira altista é euforia. É a galera querendo comprar, meu, não tá nem vendo que tá comprando, né? Compra, compra. Tá todo mundo muito louco. Só que isso só perde em questão de força pro pânico. As pessoas quando estão em pânico, cara, as pessoas quando tá acontecendo algo muito ruim, a racionalidade vai pro espaço. Elas começam a falar um monte de coisa, elas começam a comprar papel higiênico porque achando que vai faltar. É uma loucura, tu fica olhando assim de fora. Caraca, velho, o que tá acontecendo aqui, bicho? Isso é a bandeira baixista. O mercado tá rasgando para baixo, tá derretendo que nem um louco, ninguém mais sabe o que quer comprar. Aí acontece uma correçãozinha assim, uma michuruca, um repiquezinho de nada. O mercado vem, perde os últimos fundos através da violação ou do rompimento, a depender dos prazos mais longos, a gente pode entrar na violação ou no rompimento, e continua rasgando. Ei, nós vamos vender. É uma loucura, cara. Por isso que a bandeira baixista ela é tão relevante. Agora, tem um contraponto aqui. Entrar na venda é um pouco mais arriscado. Não se eu estiver falando de day trade, mas se eu estiver falando de swing trade, onde eu vou estar na ponta short, especialmente nas ações, é um pouco mais arriscado. Então, tenha muito cuidado a maneira que tu vai fazer isso. Se tu for fazer no intraday, 15 minutos, que é meu prazo favorito para day trade, ou 5 minutos, caso tu opere, aí tá tudo bem. Swing trade, cuidado, muita atenção. 15º padrão, que suador, meu Deus do céu. Cara, fantástico que tá aqui, tá? Só queria te dar os parabéns. Pode ter certeza que muitas pessoas já pararam o vídeo, já pararam de estudar. Lógico, que coisa complicada, isso aqui não é para mim. Parabéns que tá aqui, cara. Depois, tu vai estar dentro dos 5% dos traders que ganham dinheiro. As pessoas vão te perguntar como. Bom, triângulo simétrico altista. Aqui, ele é o inverso do alargamento. No alargamento, nós temos fundos mais baixos e topos mais altos. No triângulo simétrico altista, nós temos topos mais baixos e fundos mais altos. Repare que nós temos uma contração aqui, ó. O mercado marca topo, marca fundo. Na hora de marcar topo, ele marca um topo mais baixo. Na hora de marcar fundo, ele marca um fundo mais alto. Então, é o processo inverso do alargamento. Nós temos fundos mais altos, o que é uma característica
da tendência de alta. Porém, nós temos topos mais baixos, o que é uma característica da tendência de baixa. Então nós temos uma indecisão, mas uma indecisão por afunilamento. E essa indecisão, então, é o triângulo simétrico. E quanto mais o mercado afunila, mais forte tende a ser o movimento posterior. Agora, presta atenção no rompimento e depois de um ponto frente a onde a gente deve ver o rompimento. Olha só. Primeiro vamos falar do rompimento. Aqui, padrão, né? Nós vamos precisar de pelo menos 4 testes, 4 formações no triângulo simétrico autista, 2 formações de topo, 2 formações de fundo no mínimo. 2 fundos mais altos, 2 topos mais baixos. Eu vou querer ver o rompimento da LTB para ter a confirmação do triângulo simétrico autista. Posso já operar esse movimento aqui? Posso. Repare que nessa circunstância específica aqui, que é o que eu gosto de operar os triângulos simétricos autistas, eu tenho aqui, ó, fundos mais altos e topos mais altos. Então, dependendo da circunstância, eu já posso operar aqui. Porém, se as coisas não ficarem encaixadas, com uma boa barra de ignição, com uma barra forte, a barra de ignição é uma das minhas favoritas para buscar os rompimentos, eu vou aguardar, então, esse nível de recuo para daí buscar uma compra por pullback para a retomada. Dessa maneira aqui, então, eu tenho a possibilidade de entrar na correção, descansado, visualizando o movimento de alta, que é o que o rompimento simétrico autista nos conta. E voltando agora, o que eu queria te dizer, quando que a gente deve buscar por esse rompimento é o seguinte. Se a gente dividir o triângulo simétrico em 3 partes iguais, horizontais, pá, pá, pá. Então, digamos que a distância do triângulo seja de R$ 9,00 e, portanto, cada parcela é R$ 3,00, 3. Eu quero que esse rompimento aqui aconteça idealmente nos 2/3, tá? Algo próximo dos 6. Numa divisão de R$ 9,00, eu vou querer o rompimento perto dos 2/3 ali, dos R$ 6,00. Alguma coisa 6 a R$ 7,00, tá? Quanto mais perto do vértice os preços chegarem, menos eficiente é o padrão. Então eu vou querer ele algo próximo daqui, quando romper. Podendo ser para cima ou também podendo ser para baixo. Que daí é o caso do triângulo simétrico baixista. Mesma coisa, olhando agora o movimento de queda. O movimento anterior interessa? Muito pouco. O mercado pode estar vindo em queda ou de alta. Claro que eu vou sempre preconizar a continuidade da tendência. Tendência, cara, é o que tem de melhor para nós traders, porque é ali que está o dinheiro. Então, se eu estou visualizando um movimento de queda, eu vou querer ver, idealmente, anterior ao triângulo baixista, um movimento de queda. Eu não estou te dizendo que eu não posso operar o rompimento do triângulo baixista se anteriormente acontecer um movimento de alta, mas eu vou preconizar ativos que estejam em tendência e que os padrões complexos estejam dando continuidade a essa tendência. Isso aqui é uma dica importantíssima, que eu só tô dando porque tu chegou até aqui muito pertinho de acabar o conteúdo, tá? Então, eu entendo que tu merece esse tipo de insight. Se no triângulo simétrico nós temos topos mais baixos e fundos mais altos, no triângulo ascendente eu vou ter fundos mais altos, porém, topos no mesmo nível. E eu preciso da marcação de pelo menos 4 testes. Antes de 4 testes, nós não temos um triângulo ascendente. A gente pode ter qualquer outro padrão complexo. Por isso que eu preciso de, no mínimo, 4 testes. 2 topos, 2 fundos. A partir disso, eu tenho, então, o rompimento do triângulo ascendente, se ele romper os últimos topos. Posso operar o próprio rompimento, posso operar, então, o pullback, dado essa circunstância. Agora, e se romper para baixo aqui, Lores? Vou poder operar, só que aqui eu vou querer um rompimento do último fundo, espero o rompimento, aguardo o pullback até o último fundo, busco um sinal de venda e busco a queda. Triângulo ascendente, classicamente para cima, podendo ser operado para baixo. Triângulo descendente, classicamente para baixo, podendo ser operado para cima. Vamos ver primeiro para baixo aqui, ó. A gente tem o rompimento dos últimos 2 fundos, no caso do triângulo ascendente análogo, então tenho 2 topos mais baixos e 2 fundos do mesmo nível, espero o rompimento, espero o pullback, espero o sinal de venda e a partir daqui eu passo a atuar na ponta da venda. Para buscar a frustração do triângulo ascendente, eu teria que esperar o rompimento do último topo. O mercado vem rompendo, fazendo pullback, deixando o sinal para buscar a retomada da alta. O Camper Handle ou a xícara, nós vamos precisar de 2 fundos. Aqui eu coloquei fundos como o mercado produz, mas eu quero que tu comece a observar fundos arredondados, em que o mercado vai deslizando para baixo, produzindo candles pequenininhos e depois devagarinho vai subindo e começa a produzir um movimento de alta mais forte. Esse movimento arredondado aqui,
tanto no primeiro fundo quanto no segundo fundo, é a formação do cup and handle. O segundo fundo normalmente tem metade da amplitude do primeiro. Então, se o primeiro fundo aqui tiver, por exemplo, 50 pips, o segundo fundo vai ter algo perto de 25 pips. Mas se tiver um pouquinho mais, um pouquinho menos, está tudo certo. O que nós queremos para operar o cup and handle altista é o movimento de alta, rompendo então essa resistência. Podemos já operar o rompimento nessa faixa aqui ou aguardar o nosso queridíssimo pullback, algo tão importante para a gente saber dominar. O cup and handle invertido, ele vai ter a mesma lógica, porém topos arredondados. E nós vamos querer agora o rompimento baixista ou aguardar o pullback, se tratando aqui de um rompimento que não esteja muito bom, que não esteja encaixado, nós vamos querer operar o pullback a partir deste movimento. E caso tu tenha ficado com alguma dúvida frente ao pullback, Lorenz, eu não sei exatamente como operar, eu entendi mais ou menos a questão do último topo, do último fundo, eu quero me profissionalizar nesse movimento que tu julga ser tão importante, então faz o seguinte, eu vou deixar um vídeo inteiro aqui para ti sobre pullback, onde eu explico o que tu precisa saber. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.